No vídeo de hoje eu vou fazer um naked cake de morango com chocolate branco, então fica comigo até o final. Fala verdinhos, como é que vocês estão? Eu sou o Luiz da Minha Verdinha, um canal feito pra gente conversar um pouco mais sobre a comida, enquanto conhece as técnicas básicas para ter mais autonomia sobre o que vai estar na nossa mesa. No último vídeo eu fiz um naked cake de cenoura com brigadeiro, que é uma receita muito clássica, muito tradicional brasileira que todo mundo consegue reproduzir facilmente em casa. E como prometido, hoje eu vou trazer um naked cake com algumas preparações um pouco mais complexas. Então, bora pra lá! Nós vamos começar com uma massa amanteigada. No último vídeo, a referência que eu usei foi uma massa à base de óleo, porque o óleo consegue manter muito mais a umidade do bolo. O bolo de manteiga, quando ele vai para a geladeira, tende a ficar um pouco mais duro, porque a manteiga endurece naturalmente. Só que como o naked cake não costuma ir à geladeira, não é o bolo que você guarda na geladeira, porque ela faz com que ele seque muito rápido, não tem problema usar essa base, não tem problema usar uma massa amanteigada de base. Eu inclusive gosto muito, porque ela dá muito mais firmeza, muito mais sustentação para o teu bolo. Para começar, eu bato a minha manteiga até ela chegar no ponto pomada. Ela está bem soltinha, bem cremosa. Acrescento o meu açúcar e continuo mexendo até tudo isso se incorporar e virar um creme liso, brilhante. Tudo virou uma coisa só, coloco 2 ovos, um a um, tomando cuidado para que sejam muito bem incorporados a esse creme, para que ele fique muito leve. Acrescento a metade da minha farinha de trigo, mexendo com uma espátula, envolvendo a massa com cuidado. Intercalo com o leite, misturo mais uma vez. E o restante da farinha com o fermento químico. Se o fermento está incorporado à farinha, lembra, você não vai precisar bater tanto. Você pode colocar aqui um extrato de baunilha, qualquer coisa para saborizar a massa. Eu não vou usar, vou fazer ela bem básica mesmo. No último vídeo, eu dividi a minha massa em 2 formas. Essa receita rende um bolo de 4 camadas. Como no outro eu cortei ao meio, nessa eu vou dividir a massa em 4 formas para que elas fiquem o mais parecidas possível em tamanho. Eu levo para assar a 180 graus por mais ou menos 30 minutos, ou até eu espetar um palitinho e ele sair seco. Nesse meio tempo, nós vamos fazer um creme de confeiteiro de chocolate branco. Para isso, a gente usa uma base normal de creme de confeiteiro e vai acrescentar o chocolate branco nessa preparação. Eu vou explicar como. Para o creme de confeiteiro, a primeira coisa que você faz é colocar o leite ferver. Em um recipiente, coloca 3 gemas de ovo, o amido de milho e o açúcar e mistura muito bem. Eu gosto de colocar um pouco de leite frio junto ali para soltar um pouco esse creme e ficar mais fácil de trabalhar depois. Eu misturo muito bem até estar tudo dissolvido e quando o leite ferveu, eu jogo umas 2, 3 conchas de leite nesse creme para aquecer as gemas. Isso se chama temperagem. Eu aqueço as gemas com muito cuidado, assim elas não vão coagular, elas não vão cozinhar de fato. Elas vão cozinhar sim, mas elas não vão ficar com a textura de cozidas, elas vão virar um creme, não vão ficar com pedaços. Como o leite está quente, eu gosto de jogar o meu chocolate branco ali dentro para ele ir derretendo e já ir incorporando ao mesmo tempo. Tem gente que gosta de colocar ele derretido. Eu não gosto porque algumas vezes ele pode acabar empelotando. Eu gosto que ele derreta lentamente enquanto o creme cozinha. Assim, ele já vai sendo incorporado a toda essa estrutura. Nesse leite com chocolate, eu vou colocar o meu creme de gemas e volto para o fogo. Agora, em fogo baixo, eu vou mexendo com cuidado até ele começar a pegar textura. No meio do processo, você vai ver que ele começa a dar uma empelotadinha ali no meio. É normal, é assim mesmo.
Você vai continuar mexendo até que essas pelotas fiquem tão grandes a ponto de ficarem lisas. Você vai entender. O ponto correto é quando você levanta a espátula, consegue abrir um caminho no meio e ele não se fecha. Esse é o ponto na P. Reserva o teu creme de confeiteiro e deixa esfriar. Cobre ele com plástico, com um pano úmido para que não crie película. Todos os cremes que são preparados à base de leite, eles criam uma peliculazinha quando esfriam. Isso não é legal para o recheio. Então cobre que essa película não vai ser um problema. Agora a gente vai para a ganache, que é a parte mais simples. Para ganache, a gente vai pegar 100 gramas de chocolate branco e colocar 50 gramas de creme de leite fervendo. Teu creme de leite tem que estar quente para derreter esse chocolate. Coloca o creme de leite, dá uma misturada bem rapidinha. Quanto mais picado está o chocolate, mais rápido ele derrete. Mas se não derreter de primeira, deixa ele descansando que ele vai conseguir, tá? E reserva essa ganache. Agora, quem viu o último vídeo lembra que eu falei que é um problema fazer naked cake com frutas frescas. Na verdade, qualquer bolo é meio problemático fazer com fruta fresca, porque elas costumam soltar muita água e azedar toda a massa, acaba estragando a preparação. Mas como eu quero um naked cake recheado com morango fresco, eu decidi que é isso que eu quero, eu vou mostrar uma técnica que vai aumentar um pouco a vida útil do teu bolo. Você não vai conseguir deixar o teu bolo 2 dias na geladeira sem ele azedar, não vai. Mas você vai conseguir, por exemplo, deixar para comer no dia seguinte sem problemas. Você corta o teu morango da forma que você vai usar para rechear e polvilha com as mãos açúcar em cima para que fique bem espalhado. Esse açúcar vai absorver a água em excesso e você vai lavar o morango. Você vai colocar esse morango em água corrente para tirar todo esse açúcar, porque você não quer um morango doce, você quer a fruta sem água, e coloca para secar em um papel toalha. Deixa ele reservado também. Teu morango está secando, então a gente vai fazer a calda para molhar a massa. A massa amanteigada tem uma tendência a ficar um pouco mais dura, um pouco mais sequinha. Então, a gente faz uma calda simples de açúcar, que é uma parte de açúcar com 2 partes de água. E deixa cozinhar até pegar um ponto. Não tem um ponto específico, mas quando você mexe com a colher, você sente que ela começou a engrossar. Já é o suficiente. A única questão é, nunca molhe o teu bolo só com água. A textura vai ficar empapada, não vai ficar bom. Você precisa do açúcar para dar uma textura, para dar uma liga ali. Na montagem, eu vou pegar uma massa, eu molho com mais ou menos 1/4 de xícara de calda, tomando cuidado para não molhar demais, que senão o meu bolo perde estrutura, ele vai desmoronar se ficar muito úmido. Passo uma camada do meu creme de confeiteiro perfeitamente frio, temperatura de geladeira de preferência, para que ele fique bem firme, fácil de espalhar. Espalho os meus morangos ali e coloco uma camada de bolo. Molho essa camada com mais 1/4 de calda e repito o processo até o final. A última camada vai ser um pouco diferente. Eu quero fazer o efeito dripping cake, que é como se fosse uma caldinha escorrendo pelo bolo. Você deve saber o que é. Se não sabe, já vai ver. Mas para isso, eu preciso que o meu bolo fique gelado e a ganache tenha uma textura perfeita. Se você seguir essa proporção de ganache, ela vai ficar na textura ideal. É difícil dar erro nisso. Mas eu preciso do meu bolo frio. Lembra que eu falei que você não vai colocar o teu bolo na geladeira? Você não vai colocar na geladeira para guardar, porque a massa vai secar. Mas você pode colocar por mais ou menos 30 minutos no freezer, para que a parte externa dele fique gelada. Quando essa massa está gelada, eu jogo a minha ganache e automaticamente ela vai ficar firme. Então eu consigo travar a gota na metade do bolo. Se a minha massa está em temperatura ambiente, a gota vai continuar escorrendo até chegar no prato. Mas com o bolo frio, ela endurece e fica parada lá. Com o bolo frio e uma colher, eu vou colocando aos poucos na lateral, deixando escorrer um pouco. E repito o processo até cobrir todo o topo do bolo. Aqui, esse bolo, eu vou decorar com morangos frescos também.
e vou polvilhar açúcar impalpável. Esse açúcar impalpável não é o açúcar de confeiteiro. Eles são muito parecidos, eles têm basicamente os mesmos usos, mas o açúcar impalpável tem uma pequena adição de amido de milho. Isso faz com que ele demore um pouco mais para derreter. Então essa finalização eu faço só na hora de servir, e o meu bolo vai ter esse efeito de açúcar de confeiteiro que não derrete. Eu consigo entregar para a pessoa e ela ainda vê o açúcar. Se eu usar só o açúcar de confeiteiro normal, no momento que ele entra em contato com o morango, derrete. Perde todo o efeito, perde toda a graça. Então aqui você vai usar açúcar impalpável. E o grande bônus é que no mercado você normalmente encontra açúcar impalpável sendo vendido como açúcar de confeiteiro. É só ler a lista de ingredientes. A maioria deles, que é vendido como açúcar de confeiteiro, tem adição de amido, porque isso também impede que o açúcar empelote. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desse conteúdo dividido em duas partes sobre Naked Cake, uma receita muito simples, uma receita um pouco mais complexa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários. Até a próxima e tchau!